Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pri. Estava acompanhando a aula da língua portuguesa aí, estava bem explicativa, né? Bastante coisa, né? Quando a gente fala de língua portuguesa, a gente abre uma dimensão bem grande, né? A gente vai aí da gramática, né, na semântica, na sintaxe, então toda essa construção morfológica também é bem importante. Ok? Vamos lá, então? Vamos iniciar. Eu tenho um apoio aqui, né? Tenho a Heloísa, né? Eu tenho um vídeo hoje e eu quero, se caso tiver algum problema, vocês me auxiliem, tá? Eu tenho ele no slide ali, vou clicar ali, qualquer coisa, daí vocês me auxiliem se tiver tudo bem aí com o áudio, tá? Vamos iniciar, então? Eu vou retomar com vocês, então, alguns aspectos que nós vimos, então, na última aula. Na última aula, a gente trabalhou a proposta de escrita, né? Foquei bastante essa questão com vocês. O uso dos conectivos na construção do texto e a estrutura da redação, tá? A pedido de alguns alunos, eu vou retomar agora no início da aula a estrutura da redação, tá? Então, é bem importante que vocês não esqueçam a estrutura da redação, tá? Então, retomando, qual é a estrutura da redação? Então, o tema, um assunto polêmico, né, que vocês descobrem lá na hora, no caso do Enem. O título, uma frase de impacto, que fica a critério de vocês, né? Nós sabemos aí que o Enem não está cobrando essa questão do título, mas eu sempre gosto de trazer, né, que o texto dissertativo, a redação tem um título. A introdução, então, apresenta o tema, responde a pergunta o que é, e aproximadamente um parágrafo aí de 5, 8, 10 linhas. Desenvolvimento, expõe ideias e argumentos. Então, nós vamos ter aí o desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos. Lembrando que vocês têm que, antes de começar o desenvolvimento, já fazer todo o planejamento do texto de vocês, tá? Então, se eu vou fazer a minha redação a partir desse tema, antes de eu começar o meu texto, eu vou ter planejado, tá? Então, o que eu vou fazer lá no desenvolvimento? No segundo, no terceiro, no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Eu não posso simplesmente, como eu falei para vocês anteriormente, pegar a caneta lá, o lápis e achar que vai brotar ideias e argumentos. Então, todo o texto dissertativo, a redação, ela é planejada anteriormente. Então, eu tenho a conclusão, que reforça o que eu disse lá na introdução e apresenta aí uma solução, não propriamente uma solução, mas precisa fazer uma síntese geral, eu preciso saber qual é a posição de vocês em relação ao texto aí, ao tema, o que vocês estavam falando como um todo, tá? Então, um parágrafo também, ele vai ter aí de 30 a 35 linhas, em média, então, de 5, 8, 10 linhas cada parágrafo, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da coesão e da coerência na construção do texto, tá? Na sequência também a concordância verbal e nominal, a importância dessas questões, assim, na construção do texto, tá? Então, o que é isso? Eu percebi que na aula de português a professora Nazaré já estava trabalhando com vocês, né? A coesão, e ela não trabalhou a coerência, mas eu peguei ali no finalzinho da aula que ela estava trabalhando a coesão. Então, qual é a importância dos elementos conectivos na construção do texto? Como dizia a professora anteriormente, ele retoma uma ideia, ele antecipa uma ideia no texto. Talvez, assim, se vocês vão pensar assim, nossa, para que eu vou usar os conectivos, né? Qual é a importância deles? Eles têm toda a importância. Você faz toda aquela construção do texto, você lembra que quando você escreve um texto, o teu leitor não sabe o que você quer dizer. Tá? A primeira palavra-chave, o leitor não sabe o que você quer dizer. Então, esses conectivos, esses conectivos, essas conjunções que você traz no texto, vai dar ideia ao leitor do que é que você quer dizer com aquele argumento que você está trazendo na sequência, tá? Então, o que é coerência? Ela é responsável pela produção de sentido focado no conteúdo. Resumindo, eu comecei o meu texto defendendo, vou dar um exemplo agora, defendendo um assunto lá que falava da violência contra a mulher, por exemplo, né? Então, eu era contra isso, né? A minha defesa era contra essa situação. E lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu perco isso. E no final, eu faço uma conclusão totalmente ao inverso do que eu vinha defendendo aí.
Compreenderam? Isso quer dizer que o meu texto ficou falho aí quanto à coerência. Se você defende isso, você tem que sustentar essa sua ideia até o final. Aí entra também a questão que eu já disse a vocês, que pode zerar a redação, tá? E o que é a coesão? A coesão nada mais é do que os conectivos que nós trabalhamos na última aula, tá? É a ligação entre as partes do texto, onde você vai ligando uma ideia, retomando outra, antecipando outra ideia, como dizia a professora de português antes, tá? Então, essa construção vai acontecendo durante a produção textual. O que é importante quando vocês estão produzindo o texto, tá? Às vezes, na primeira escrita, você não consegue adequadamente usar todos os conectivos. É necessário fazer uma outra leitura sobre o texto, retomar o texto e rever aí o que, se realmente você usou os conectivos adequadamente, não é qualquer conectivo que você pode usar. Por exemplo, eu uso lá para iniciar um parágrafo, dentro disso, né? Mas dentro disso realmente está retomando uma ideia? É isso mesmo que eu estou fazendo? Não é jogar aleatoriamente os conectivos, eu não posso fazer isso, tá? Eu vou passar para vocês agora, então, um videozinho aqui sobre coesão e coerência, é bem esclarecedor, tá? Aí, se caso tiver algum problema com o áudio, eu peço para o suporte aí me avisar. Só vou passar o anúncio aqui. E vou adiantar um pouquinho, porque ele traz... Ok, estão ouvindo? Posso dar início, tranquilo? Vocês estão visualizando ou não? A tela que está aparecendo é do slide mesmo. Não vai passar, será? Eu acho Essa que parte eu não sei como fazer. Prof. Eu acho que abre o YouTube numa guia ali do... Compartilhar esta guia, talvez? Isso, agora dá para ver. Tá, então, ó, só me avisem se vocês não estiverem ouvindo, tá? Esse assunto é um dos mais queridinhos Tranquilo? quando estudamos a Posso continuar? Sim? Sim, prof. dissertação argumentativa e sua estrutura. Vamos entender a definição, diferença entre coesão e coerência, além de suas exemplificações para mandar bem nos vestibulares. Deixei um link na descrição para baixar o mapa mental completo e gratuitamente. Assim você pode estudar sempre que precisar. Agora vamos desenhar? Para compreender o que são os termos coesão e coerência, é necessário analisar suas definições. Ambos são dois conceitos importantes que estruturam as práticas da leitura e da escrita, sendo articulações de palavras e ideias dentro do texto. Em outras palavras, para uma mensagem ser transmitida, é necessário que ela tenha um sentido para o leitor, e desse modo, os elementos de coesão e coerência possibilitam que essa informação seja passada com clareza. Vamos então para as definições. Primeiramente, é importante compreender a coesão. Trata-se da conexão entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos oferecidos pela língua. Em outras palavras, ela não está no plano das ideias, mas sim tem a ver com as estruturas linguísticas, conjunções e pronomes, por exemplo, que usamos nos textos. Ela conecta as partes do texto por meio das ligações entre elementos, o que chamamos de coesão sequencial, ou das substituições de informações e termos, o que chamamos de coesão referencial. Além disso, a coesão pode ser interfrasal, entre períodos, mas em um mesmo parágrafo, intrafrasal, estabelecendo relação dentro do mesmo período, ou interparagrafal, conectando parágrafos diferentes. A coesão sequencial, mecanismo que cria para o texto possibilidades para sua progressão, apresenta empregos de conectivos, como, por exemplo, as locuções conjuntivas e conjunções, visto que, embora, à medida que, devido a, e além disso, utiliza ganchos semânticos, como por exemplo, as estruturas neste sentido, em primeira análise, em primeiro lugar, entre outros. Já a coesão referencial é aquela que, por meio da relação entre palavras e expressões, permite a quem escreve evitar a repetição de palavras, expressões, orações ou até mesmo frases inteiras. Os recursos mais frequentes que utilizamos são os pronomes,
sinônimos, numerais, homônimos e hiperônimos. Compreendida a parte estrutural, podemos ir para o plano das ideias, ou seja, a coerência, que nada mais é do que a sequência lógica dos conceitos, das ideias e da argumentação que são propostas no texto para que se construa pertinência e adequação semântica. Em outras palavras, um texto coerente é aquele que segue uma linha de raciocínio, que possui sentido entre si, sem apresentar incongruências, contradições, entre outras falhas de raciocínio. Viu como é fácil? Saber sobre esse tema é construir um pouco mais da redação de nota máxima, além de também ter a possibilidade de mandar bem na escrita de diversos gêneros e tipos textuais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Retomando, eu acho que eu parei o compartilhamento, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que agora sim, né? Então, eu trouxe a vocês esse vídeo que eu passei anteriormente, para que vocês percebessem aí, de uma maneira bem clara, o que é a coesão e o que é a coerência, tá? Então, como eu falei já para vocês, a coesão, ela vai estruturar as partes do texto, fazendo referência a uma ideia, ou antecipando uma ideia, com as conjunções, os pronomes, também chamados de conectivos, e a coerência é aquela ideia geral. O que eu falo da coerência para vocês, pessoal? Antes de vocês iniciar o texto de vocês precisam ter lógica, a ideia que vocês vão defender um assunto, tá? Então, para que eu tenha esse pensamento de defesa, eu preciso organizar o meu pensamento, tá? Organizando o meu pensamento, eu organizo a minha escrita e vou defendendo aquilo até o final. Eu não posso, no meio do meu texto, fugir ou mostrar que eu estou em dúvida, tá? O leitor vai perceber isso na hora da leitura. Então, atributos aí da redação oficial. Então, eu trago para vocês alguns atributos, algumas dicas aí, tá? Da redação. Clareza e precisão. A clareza é um texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor e a precisão complementa a clareza, que significa que o texto é bem articulado. Logicamente, se eu falo algo para alguém, a pessoa tem que compreender o que eu quero dizer. E se eu escrevo algo para alguém, eu não tenho que deixar o meu leitor adivinhar o que eu quero dizer, tá? Isso é inadmissível, ok? Objetividade. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias, tá? Então, lá na introdução, você vai responder o que é o tema, ponto. Não tem que ficar achando ou jogando ideias, argumentos ali, não. O que é o tema e segue, tá? Cuidado com as redundâncias do texto, né? Nós temos algumas palavras que trazem aí a questão do muito, né? Algumas palavras que trazem redundância ao texto. Você disse aquilo? Disse, ponto, tá? Não tem que ficar colocando esses elementos aí que causam redundância. Concisão. Conciso é um texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. O que isso quer dizer? Sabe aquele texto limpo? Eu quero dizer isso, eu digo isso a você, você lê o meu texto e compreende ele. Eu não preciso ficar enrolando e tudo mais. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Coesão e coerência. Tá? Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dando aí continuidade uns aos outros. Resumindo, qual é a função dos conectivos? Né, lá das conjunções, como dizia a prof de português antes, dos pronomes, nós chamamos eles de conectivos também. Qual é a função deles? É ligar as frases, é ligar os períodos, é ligar os parágrafos, tá? Impessoalidade. Pessoal, vocês lembram que a redação é escrita em terceira pessoa, tá? Ele, ela, eles, elas. Então, observa, pensa-se, acreditam, acredita, e nunca acredito, penso ou pensamos, tá?
Então, conforme, aqui tem um exemplo, tá? Conforme esse princípio constitucional, a administração não deve privilegiar ou prejudicar ninguém, privilegiando o interesse público. Apesar de ser escrito por servidor público, pessoalidade, deve expressar a vontade estatal. Perceberam que ele traz uma ideia, ele discursa sobre a ideia, e em nenhum momento aparece aí a pessoalidade, o que eu acho, eu penso, eu acredito, tá? Formalidade e padronização. Pessoal, formalidade, vocês vão usar a língua formal, né? Na próxima aula eu vou estar abordando um pouco de regência verbal e nominal. Então, vocês vão usar a língua formal. Vocês não estão lá no domingo à tarde conversando com os amigos de vocês. Vocês estão fazendo uma produção textual e é necessário a língua formal, a formalidade da língua. Então, as comunicações devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma, inclusive o uso correto das formas de tratamento. A norma padrão, como eu acabei de dizer, então, a norma culta da língua, né, a norma padrão da língua portuguesa. Existe outra língua portuguesa? Não. A norma padrão é essa. O que nós fizemos aí, principalmente no Brasil, o que não acontece em Portugal, tá? Nós fizemos no Brasil essa questão de achar que todos os dialetos são importantes, que todas as culturas são importantes, e nós acabamos destruindo aí a língua portuguesa. Ok. Agora, eu vou trazer a vocês aí um texto sem coerência sobre o texto, tá? Depois eu vou trazer um exemplo do texto sem coerência e coesão, tá? Agora é mais uma abordagem. Um texto precisa ser sempre inteligível, ou seja, precisa ser coerente. Para você está bem claro o que é coerência, né? Para ser compreendido. Mas não precisa necessariamente ser coeso ou repleto de conectivos. Vamos ver alguns exemplos de textos que, apesar de coerentes, não apresentam conectivos como preposições, conjunções, pronomes, advérbios, eduções adverbiais e palavras denotativas. Ele traz aqui uma questão da produção em si do texto e a coerência dela, para vocês compreenderem que eu posso fazer um texto sem conectivos. Vocês vão perceber que esse exemplo que eu vou trazer agora, ele vai passar a comunicação, mas vai faltar alguma coisa, tá? Qual é a importância dos conectivos? Eu vou ler para vocês. Menino, venha para dentro. Olhe o sereno. Vá lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção a seu pai. Já para a cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Tome modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. De quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Isso assim que eu gosto. Menino educado, obediente. Está vendo? É só a gente falar. Desça daí, menino. Me prega cada susto. Pare com isso. Jogue isso fora. Uma boa surra dava jeito nisso. Que é que você andou arranjando? Quem lhe ensinou esses modos? Passe para dentro. Isso não é gente para ficar andando com você. É aqui um texto bem, enfim, divertido, para vocês perceber aí que ele tem coerência. Até tem, no caso, assim, ele segue aí uma linha de raciocínio. Mas falta alguma coisa nesse texto? Claro que falta, gente. Falta os conectivos para ligar as frases. Perceberam como as frases estão soltas? Como esse texto tem uma marca muito forte da oralidade? Parece até uma família aí, né? Pai, mãe, filho discutindo em casa, né? Enfim, os conectivos, eles são importantes na construção do texto. E nesse caso aqui, a gente percebe, assim, né, a olho vivo, o quanto eles são importantes, né? Então, eu não estou conversando com essa pessoa, não é uma linguagem informal, eu não estou na casa dessa pessoa, eu estou fazendo um texto dentro da língua padrão, então eu preciso pensar sobre isso, tá? Aqui eu vou ter, então, um exemplo de um texto sem coesão e de um texto aí transformado em coesão e coerência para vocês perceber qual é a diferença. Eu até destaquei aí os conectivos. Então, reconstrução do texto. Veja o exemplo de texto sem coesão. É só isso? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer? São só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará.
Para ter coesão e coerência, o trecho poderia ser escrito da seguinte forma. Então, a gente fez aqui uma reconstrução. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte, e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Perceberam, enfim, como é interessante observar e colocar os dois textos um do ladinho do outro? Qual é a importância dos conectivos, né? Às vezes eu pego muitos textos dos meus alunos, eu estou trabalhando com eles, inclusive a produção textual aí da redação, e a gente pega alguns textos assim que fica literalmente como o de cima, tá? Sem o uso dos conectivos, eles ficam aí palavras soltas, perdidas, sem continuidade, tá? Então, usem e abusem dos conectivos, tá? Compreenderam aí qual é a função deles, então façam uso deles. Também vamos trazer hoje a questão da concordância nominal e da concordância verbal, tá? Então, o que é um texto com concordância? As ideias concordam entre si, elas estão, no caso da concordância nominal, em torno de um substantivo, tá? E no caso aí da concordância verbal, em torno de um verbo. Então, são as flexões de gênero e número entre o substantivo e seus determinantes, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o particípio. Pessoal, perceberam aqui, quando eu trago algumas questões de língua portuguesa, como a prof também anteriormente, a professora Nazaré trouxe, vocês precisam saber o mínimo da língua portuguesa, tá? A questão aí da morfologia, das 10 classes gramaticais, quando eu estou trazendo agora a concordância nominal, é imprescindível vocês saberem aí as 10 classes gramaticais. Quais são elas? Substantivo, artigo, numeral, pronome, né? As preposições, né? Vocês precisam saber disso para a vida de vocês, tá? Então, exemplo, os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior, tá? Então, eu tenho aqui os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Então, todos os termos desse período aqui estão concordando, dessa frase estão concordando entre si. Vocês podem ver que não fere nada aí na questão da concordância. A concordância verbal, então, eu tenho aqui uma frase, minha tia adora flores. Então, minha tia, pessoa do discurso, na terceira pessoa do singular, e o verbo também obedecendo a essa ordem, então, o verbo também está na terceira pessoa do singular. Vocês vão dizer, prof, é concordância, é muito fácil, tá? Mas ocorre muito essa questão, eu vou mostrar para vocês na sequência alguns exemplos de falta de concordância, tá? Que vai lá para o jornal, que vai em textos mais formais, né? Você pensa, meu Deus, mas como que a pessoa não percebeu que isso estava errado, né? O presidente viajou, o sujeito é singular, então o verbo também é singular. É uma questão lógica. Tá? O presidente e o ministro viajaram, lógico, é um sujeito composto, tá? Então, está no plural, o verbo também está no plural. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, então, de erro de concordância, tá? A gente vê isso com muita frequência, e o que acontece? Não vai acontecer no meu texto. Cuidado, tá? Leia uma vez, leia 2 vezes, tá? Você vai perder pontos aí se o teu texto não estiver dentro da concordância. Parece uma coisa muito lógica, assim, mas se você não prestar atenção, realmente você se perde, tá? Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. O que está errado aqui, pessoal? Logicamente, o verbo, né? O verbo não está concordando aí, então seria até 50% dos alimentos vão para o lixo, diz ONU, tá? Então, o verbo não está adequado aí no plural. De uma rede de células em vários países europeus, eles pertencem à comunidade árabe imigrante na França e na Bélgica, que vivem em guetos, nas grandes cidades. Alguns desses jovens transitaram do crime. Resumindo, pessoal, vivem está concordando com quem? Será que vivem está concordando com eles? Não, vivem está concordando com comunidade, tá? Então, deveria ser escrito de que forma? Eles pertencem à comunidade árabe imigrante na França e na Bélgica que vive em guetos. Quem que vive em guetos? A comunidade árabe, certo? E não eles.
Então, é uma questão aqui, se você olhar assim, de uma maneira bem rápida, você não vai perceber essa questão. Então, o que que é importante? Volta para o texto, leia o seu texto, tá? Às vezes você cansa no teu texto e é necessário deixar ele um pouquinho de lado e depois voltar para ele, tá? Às vezes essas questões a gente não percebe assim, se não prestar muita atenção. Aqui tem uma questão também que eu trabalhava com meus alunos aí há alguns meses. Então, é uma questão da concordância verbal e nominal. Pessoal, o que que está errado nessa frase? Proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Já passaram aí por alguns locais e devem ter percebido, né? Às vezes tem proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Às vezes tem proibido entrada de pessoas não autorizadas. Tem os dois, né? Mas o que que está errado nessa frase? Vamos dizer, prof, mas está certa essa frase. Não, essa frase está errada, tá? Porque entre proibido e entrada, eu tenho uma preposição a. E quando eu tenho a preposição a, eu também tenho que modificar o proibido e passa a ser proibida. Nesse caso, deveria ser proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Tá? Eu trouxe essa questão do proibido e do proibida, porque pode até cair aí, inclusive, no Enem, tá? Então, é uma questão bem lógica. Você está cansado ali de ler todos aqueles textos, né? Enfim, até no teu texto você escreveu, você tem certeza que está certo, pessoal. Quando aparece o a preposição entre proibido e entrada, também modifica-se o proibido para proibida. Compreenderam? Se não tiver o a, então seria, se não tivesse o a preposição, seria proibido entrada de pessoas não autorizadas. Com o a, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Claro para vocês? Outra questão de concordância. Eu gosto de brincar com isso. Nós tínhamos justamente esse exemplo aqui numa atividade que nós fazíamos em sala. Já é meio-dia e meio. Quem nunca disse já é meio-dia e meia? Pessoal, meio está concordando com o quê? Está concordando com, né, com dia. Já é meio-dia e meio, e não meio-dia e meia. É uma questão muito lógica, que também, se você olhar a olho nu, você não vai perceber. Lembra que eu falei para vocês? Estamos falando da língua formal, da linguagem formal da língua, tá? Então, como nós falamos de maneira muito errada aqui no Brasil, o nosso português, a língua portuguesa no Brasil, ela é valorizada muito a questão dos dialetos, como já disse para vocês, e nós percebemos aí o quanto a gente erra, né? A gente traz muita oralidade para a escrita. Muito cuidado nessa questão na hora de produzir o texto de vocês. Na próxima aula eu vou trazer para vocês também a questão da aligência verbal e nominal, tá? Que é a linguagem culta. Outro exemplo bem clássico aqui. Redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos. Prof, mas o que está errado nessa frase, pessoal? O que está errado aqui? Foi publicado? Foi publicado, tá aí no jornal, muito famoso, inclusive, tá? Então, redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Até acho que eu li errado ali antes, né? Que chega a doer, né? Dói o ouvido, aí o nosso olho corre rápido e já lê certo, né? Então, pessoal, se redes sociais oferecem, está no plural, oferecem, ou trazem aí no outro período, né? Na outra frase, na outra oração desse período, deveria estar, mas trazem riscos. Lógico, né? Redes sociais oferecem vantagens, vírgula, mas trazem riscos. Ponto. Perceberam? Né? Às vezes, se você olha assim tão rápido, você não percebe. Isso pode ir para o texto de vocês? Com certeza. Talvez aquela questão, estou aqui há meio-dia já, fazendo, eu estou cansado, enfim, vou fazer bem rápido, vou passar limpo. Pessoal, muito cuidado com questões mínimas, tá? Concordância verbal e nominal é expressamente importante aí na produção do texto de vocês. Eu trago a vocês, pessoal, também, hoje uma proposta de escrita, tá? Eu tô com um pouquinho de gripe, não sei se vocês perceberam, hoje tá meio difícil de falar aqui, tá? Um pouquinho, minha garganta tá um pouquinho seca, tá? Então, eu trago para vocês uma proposta de escrita e eu trago hoje para vocês textos de apoio, tá? Então, eu vou ter vários textos de apoio, a gente vai trabalhar um pouquinho com os textos de apoio também. O tema: mundo real versus mundo virtual. Deve haver limite entre ambos?
né? Então, nós temos aqui, já tem aí a imagem da menina, enfim, então todo esse acesso aí ao mundo virtual já dá a ideia do que é que eu vou falar sobre isso. Texto 1. A ampliação do conhecimento pelas pessoas se deve muito ao advento da internet. Quem tem acesso a ela pode saber de coisas que, de outra forma, seria quase impossível. Inclusive, entra-se em contato com a produção científica, que antes era restrita às bibliotecas universitárias. Mas não é só isso. Compras são feitas, operações bancárias realizadas, acompanhamento da vida escolar dos filhos, inclusive as pessoas se relacionam com outras através da internet, fazendo coisas que, para elas, seria inconcebível de outra forma. Afinal, não tem que encará-las frente a frente. Ao mesmo tempo, na internet, não basta deletar uma informação. Foto ou vídeo, eles podem ter sido copiados por alguém, que vai usá-los como bem entender. Não se tem o controle das coisas. Estar no mundo virtual faz esquecer que ele está inserido no real, com uma ideia de que se tem controle sobre ele, que se está no comando, bastando dar um clique. Essa é uma das características observadas nos adolescentes, que sentem poderem e saber tudo, como se sempre estivesse no controle das coisas e das suas vidas. Pessoal, aqui eu vou ter 4 textos de apoio, vocês podem perceber que nesse primeiro texto aqui, ele traz uma série de informações, tá? Vocês podem aí, eu li o texto, por exemplo, eu tenho ali 4 textos de apoio, estou lá no Enem, me deparei com o tema, tenho 4 textos de apoio, o que é que eu vou fazer? Vou circulando as ideias do texto que me chamaram a atenção, tá? Vou fazendo um mapeamento das ideias, com as ideias aí, com as quais eu gostaria de produzir meu texto, tá? Li o texto, destaquei o que eu achei interessante, leia de novo, destaca e vai fazendo um mapeamento, tá? Pega ali o teu rascunho e vai colocando as ideias que você achou interessante. É uma maneira de já começar a organizar as suas ideias, tá? Então, ele fala sobre isso, eu vou destacando aí o que fala. Texto 2. É inegável que hoje somos a cada dia mais máquina e menos humanos, pois muitas vezes preferimos mandar um WhatsApp para um amigo ou felicitando pelo aniversário, ao invés de irmos até sua casa e desejar-lhe parabéns. Com tantas facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, é indiscutível o fato de nos sentirmos atraídas por elas. Foi assim com a eletricidade, com o automóvel, a geladeira, o fax, a máquina de escrever e, claro, não seria diferente com a internet. Mas até que ponto essas facilidades são positivas? Até que ponto facilitar tanto nossa vida deixa de ser algo positivo e se volta contra nós? Perceberam que esse texto aqui também fala sobre o mesmo tema, mas ele traz aí uma ideia diferenciada, seria um contraponto, né? Ele não é expressamente a favor aí da tecnologia. Ele diz também, né, que a tecnologia também é o automóvel, que também é a geladeira, que também é o fax, a máquina de escrever, né? Mas ele também faz uma crítica no final, aí ele fala, né, será que isso é algo positivo? E você volta contra nós, né? Então ele traz aí até que ponto isso é positivo, né? Texto 3. Hoje, nossa experiência digital é determinada pelo espaço em estrutura de paralela, ou seja, várias janelas abertas, muitas tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo, mas também com as requisições e intromissões do mundo real, vividas concomitantemente. Isso significa chefe ou crianças entrando na sala, impressora que não funciona, telefone ou campainha tocando ao mesmo tempo, em uma sala de aula ou dirigindo um carro. Um espaço perpendicular seria representado pelo Google Glass, onde tudo isso pode acontecer, ligado a um computador de bordo, acionado pelo movimento dos olhos, ou que quer um treinamento específico. Vamos lembrar que o projeto é de 2006. Suas primeiras implantações datam de 2012, sua suspensão ocorre em 2016.
Aparentemente, os super óculos eram muito caros, perigosos e capazes de embaralhar as coisas quando precisamos mudar rapidamente para o mundo real, tá? Então, o que que ele faz aqui? Ele vai trabalhar aí sobre uma mídia digital, trazer a questão dos óculos e tudo mais, tá? E você sabe que isso já acontece, deve saber muito mais que eu, né? Sou aí da era da tecnologia, sabe, da existência desse óculos e tudo mais. E, enfim, ele trouxe, são 3 textos até agora. Perceberam que os 3 textos falam sobre o mesmo tema, mas, embora cada um dos textos trata de uma situação diferente? Meu Deus, prof, ele vai trazer 4 dimensões diferentes, e agora? Vou me perder na minha construção. Para começar, pessoal, vocês estão produzindo o texto de vocês. Leiam os textos de apoio. O que é que você tem que fazer? Já falei para vocês, leia os textos de apoio. Você vai circular as ideias que você achar interessante e vai fazer um mapeamento, tá? Vai fazer um mapeamento das suas ideias e o que é que vai ser relevante para a construção do seu pensamento, porque é você que vai defender uma ideia, tá? Então, você tem que tirar do texto, fazer dele um apoio a você de maneira positiva, tá? Ele não pode agir contra você, tem que ser positivo. Então, tira dele sobre o que você vai conseguir falar, tá? Você não pode ir retirar do texto uma ideia que você tem certeza que você não vai conseguir desenvolver, tá? Então, faça do texto de apoio um amigo, de maneira positiva, e retira dele aí o que você consegue descrever depois, discorrer depois de maneira adequada, tá? Agora eu trago a vocês aqui um último texto, que é um cartoon bem interessante, tá? Tempos modernos. Eu adoro esses nossos momentos em família, fala o pai da família aí, né? Enfim, o que está acontecendo com toda a família, né? Isso não vamos dizer que está muito longe da realidade, né? Mas não vou fazer essa apologia, nessa crítica agora. Mas, resumindo, o cartoon ele tem muito essa questão da crítica, né? E, às vezes, lá no Enem, também, eles, junto com os textos de apoio, veio um cartoon. Enfim, eu acho que esse texto aqui é um dos que mais traz informação. O que ele traz? A mãe envolvida no seu mundo, os filhos envolvidos no seu mundo, e o pequenininho que não, enfim, parece um tablet que ele tem na mão, né? E na frente da tela e com o tablet, me parece ali, né? O pai com o celular, enfim. Qual é o novo modelo de família? Professor, eu me deparo com um texto desse, o que eu faço? Gente, é o modelo de família, o que está acontecendo? A distância que há, eu tô muito perto do mundo todo, né? A globalização, eu estou perto do mundo, mas estou longe das pessoas mais próximas. Nossa, prof, legal, eu acho que eu vou realmente focar esse texto e mais algumas ideias dos outros, mas esse texto me chamou a atenção, então é isso que você tem que fazer, tá? Qual dos textos que foram apresentados que a ideia do texto lhe familiariza para que você tenha aí argumentos para poder discorrer um bom texto. Esse texto aqui traz uma ideia fantástica, talvez esteja próxima aí à tua realidade, então vamos lá, vamos escrever, tá? Faz um mapeamento, organiza isso tudo e passe a escrever, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou para a produção de texto. Então, o que eu vou fazer eu vou desafiar vocês, pessoal. Hoje eu trouxe esse texto também, essa proposta de escrita, como eu já disse para vocês, vão fazendo esse treinamento em casa, se disponham a isso, eu acho que é o mínimo que você tem que fazer, tá? Se dispor a isso, e se desafiem aí e produzam o texto, tá? Na produção do texto, o que é que vocês vão fazer? Vão voltar, tá? Vão voltar lá para a produção de texto, vão rever o que precisa ser revisto, tá? Vão organizar o que precisa ser reorganizado, vão trazer os conectivos, tá? E vão reestruturar o texto de vocês, ok? Alguma pergunta, pessoal? Eu falo bem rápido, né? Heloísa, tudo Eu bem? fiquei com uma dúvida em relação à frase dos meio-dia e meio. Sim. Porque desde pequeno eu aprendi que é meio-dia e meia, porque o meio-dia Você e todo mundo, Heloísa. se relaciona ao meio-dia e a palavra hora estaria subtendida na frase. Por isso, meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Foi isso que eu aprendi, eu fiquei bem na dúvida sim, eu agora. confundi na hora de explicar, desculpa. Eu não estou muito bem hoje. Eu acho que eu pensei uma coisa e falei outra. Desculpa aí, Heloísa, é isso mesmo. Meio-dia e meia hora, tá? Eu peço perdão a todos aí, tá? Tá claro agora?
Obrigada, prof. Tá, desculpa, é que eu tô com um pouquinho de gripe, aqui tô vermelhinha, tá? Não tô me sentindo muito bem. E daí acabei confundida aí na hora de falar, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Tá, então nós temos só mais 2 aulas, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar, então, aí a formalidade da língua, e vamos trabalhar mais propostas de escrita e dicas do Enem, e depois daí seguimos, tá? É isso? Heloísa, obrigada aí pelo esclarecimento, nem me toquei. Imagina, prof. Então tá, boa noite a todos. Nos vemos daqui 15 dias.